E aí, gente, era nem isso aqui. Esse é nosso curso sobre filosofia platônica, a gente tá na aula 22. A gente vai falar sobre um diálogo menor de Platão que chama Lises, né? E ele fala sobre um termo chamado filia, né? Eu vou até escrever aqui em verde. É um termo que tá no termo filosofia, por sinal, né? Filia. Normalmente associado à amizade, né? Ou ao amor, no caso, depende do tipo de coisa que tá falando. Que filosofia tem a ver com amor e sabedoria, enfim. Só que eu coloquei como teoria das relações porque eu queria que esse tema tenha uma implicação na prática para coisas que não são faladas aqui de uma forma clara, é desenvolvida, mas o que é chamada de teoria das relações medievais, né? Porque uma teoria medieval, por exemplo, Tomás de Aquino, relações secund esse, eu não lembro do outro, mas tem tipos de relações que são associadas a seres e que também têm implicações na lógica proposicional, né? É um tema mais difícil que parece. Teoria das relações, né? Eu creio que eu vejo ela de uma forma simples aqui. E também para aplicações para sociologia e matemática, que é o tema chamado Social Network Analysis, ou SNA. Também tem aplicações aqui do que a gente vai ver aqui. Então, no resumo do livro do John Cooper e do Hudson, né? A palavra grega para amor aqui é philein, cognata da palavra amizade, filia. Amizade nessa discussão inclui o amor de pais, filhos, parentes, em vínculos pessoais, né? E isso tem muitas aplicações quando a gente vai entender um pouco sobre sociologia, né? Do ponto de vista estrutural da sociedade. Então, aqui vai dizer, por exemplo, aqui eu vou citar alguns poemas que são citados no texto e que são discutidos aqui, né? E um deles é esse, do Solon, né? Que é o cara lá da democracia lá. Feliz o homem que tem Filoi, que seria amigos, né? Seus filhos, paides, cavalos e poi de cascos robustos, seus cães de caça e um exército estrangeiro. Pergunta, né? Feliz é alguém que tem essas coisas, né? Então você tem amigos, filhos, cavalos. Cavalos que é uma questão de poder e riqueza, né? Eu lembro muito uma coisa mais recente, né? Comparada a esse tempo aqui desse escrito, que é uma passagem associada ao livro do Tolstói, russo, né? Do século XIX para XX, e que ele fala sobre como quem tinha cavalos na época era. Muitos cavalos era rico, cara. Hoje em dia, normalmente não, é alguém que tem muitos carros, né? Naquela época era cavalos, então cavalo normalmente é um sinal de riqueza. Filho de uma herança, é, descendência, né? Bons filhos e tal, que se comportam, que são bem-sucedidos e tal. E amigos, relações que você constrói, networking que você tem, coisas do tipo, talvez, né? E coisa do tipo. Tem outro de Homero, na Odisseia. Então, Theos, Deus, né? Sempre. Eu coloquei aqui em inglês porque às vezes é bom eu não traduzir. Isso aqui é uma tradução de uma tradução, né? A tradução do grego para inglês. Mas aqui eu deixei deixar assim porque eu queria que a tradução ia deixar um pouco pior. Entendimento, né? Então, Theos, Deus, God, always, sempre, né? Traz, draws, nesse contexto. The like unto the like. O semelhante a semelhante, né? De homoion. O termo, por exemplo, homoousia, da mesma substância que é usado na teologia, também tem a ver com esse termo. Semelhante, né? Semelhante para semelhante, né? Que as pessoas que são similares, elas se relacionam com mais facilidade. Seja do ponto de vista conjugal, seja do ponto de vista de networking empresarial, do ponto de vista de amigos, enfim. Ou, vamos supor, alguém é de uma igreja. Obviamente, as pessoas que estão na igreja dessa pessoa, pessoas mais próximas do que alguém numa igreja do Japão. Uma pessoa está no Brasil, por exemplo. É questão de distância. A distância física entre pessoas cria, pode ou não criar barreiras em relação à capacidade das pessoas se interagirem, né? Uma pessoa do seu trabalho, você vai ter mais contato com uma pessoa que é, passa por você na rua, pega ônibus. Então, tem questões relacionadas, por exemplo, a círculos de amizade e conexões entre círculos. Então, você tem um círculo, aí você tem outro círculo aqui, e você tem duas pessoas que se conhecem por algum motivo,
nesse ciclo, uma aqui e outra aqui. Então a gente tem X e Y que estão conectados. E vamos supor que por algum motivo, tendo esse sinal, ninguém conhece um grupo um do outro, né? Vamos supor que por algum sinal eles se juntam por uma festa, alguma coisa assim. Aí você tem agora um círculo que pode conhecer outro círculo ou o seu amigo que vai conhecer outro círculo. Isso eu já vi na prática, cara. Eu já vi, por exemplo, pessoas que eu levava pra jogar futebol onde eu morava, que era da minha escola, e eles conheceram os meus amigos de onde eu morava e até hoje são amigos. Muitos deles, né? Então, é um círculo conhecendo outro círculo. No caso, foi através de mim, né? Porque eu que levava os caras lá pra jogar. Que era da minha sala, no caso. E pessoas de outra sala até iam lá jogar, mas as pessoas da minha sala não iriam jogar futebol onde eu morava se eu não tivesse chamado. Então, é mais ou menos esse sentido do ponto de vista estrutural, né? Então, aqui, por exemplo, relações e associações. Talvez metade, eu disse, talvez até tudo, mas não entendemos. E nossa maneira de pensar, quanto mais um homem perverso, poneros, se aproxima de outro perverso, ponero, né? Tem essa relação que sempre quando você tem uma relação entre dois é, adjetivos associados a uma pessoa, você tem o, o o próximo sendo usado com o ômega, né? Então você vê o final ali do termo ponero com o ômicron e sigma, em que você fala homem perverso, e aquela pessoa que ele tá tentando fazer relação com o anterior, que é com o ômega, né? Uma coisa que aparece muito nos textos de Platão na forma que ele estrutura. É que a língua grega é estruturada, né? Quanto mais se associa a ele, mais se torna o seu inimigo. Ele faz uma injustiça. Há de contas, é impossível que aqueles que cometem uma injustiça e aqueles que a sofrem sejam vilões, né? Amigos, né? É simples, cara. Você não vai ser amigo de alguém que você não gosta, né? Ou que você não bate bem da cabeça. E é óbvio, né? Então, em qualquer. No seu trabalho, na sua faculdade, em qualquer lugar, cara. Você vai normalmente ter mais contato, mais amizade com alguém que você se dá bem, né? Você se dá bem, mal. Depende, né? Tem questões que, por exemplo, tem pessoas que elas. Estilo Diguinho e Danilo Gentili parece que se dão mal, mas na verdade não. É tipo, se zoou toda hora, mas é uma coisa normal. Mas tem uma diferença entre se zoar e tem uma diferença quando você. Nesse contexto dessa passagem, quando você realmente não se dá com a pessoa. Tipo, você discorda da pessoa em certas coisas, ou. Enfim, isso é algo tão óbvio, né? Que nem precisa explicar, né? Mas ele tá tentando explicar, por exemplo, que relações. Por exemplo, um, um criminoso de uma certa área, ele pode se dar bem com um criminoso da mesma área com facilidade. E alguém que é uma pessoa justa, né, não vai se misturar com um criminoso porque ele acha que aquilo é injusto e que não é normal uma pessoa fazer aquilo. Então, é o texto de Romero, né? As pessoas que são semelhantes normalmente se atraem, de certa forma, né? No caso, ele tá falando que Deus que faz isso, né? No contexto pagão deles, eu não creio que no contexto teológico eu poderia falar sobre isso no momento, mas, enfim. Outra passagem, poema, né? De Hesíodo agora, de Works in Days, que é citado com muita frequência por Sócrates, né? Oleiro está zangado com oleiro, poeta com poeta, mendigo com mendigo, né? Então, oleiro é Keramios, zangado Cote, que só usando uma vez aqui nesse poema. Poeta é Aoidos, mendigo é Pitocos. Lembra daquela questão que eu falei do Omicron Sigma, pra depois o ômega? Mesma coisa que a gente viu aqui, né? Você vê essa forma de. Você vê a raiz da palavra, né? Por exemplo, no Ponero, a raiz, nesse contexto, é essa daqui, né? Na forma que tá conjugado. Até aqui. Só que você adiciona isso daqui pro primeiro, você tá fazendo a relação, e o segundo você tá fazendo uma relação entre dois, né? Você coloca o ômicron no caso. Opa,
com ômicron. Enfim, só você. Posso, por exemplo, tirar aqui, colocar o ômicron aqui. Enfim, deu pra entender. A mesma coisa que acontece aqui, só por uma questão gramática aqui. E a raiz aqui é pi. Escrever direitinho esse pi. Pi. Pitocos, né? Pitocos. Tenho que ser aqui. Enfim. Aí você adiciona no caso, né? Qual é o significado dessa passagem? As pessoas que são parecidas, elas batem mais uma com a outra, né? Então é óbvio que um olheiro, ele vai é, ter problemas ou uma relação boa com outro oleiro no mesmo serviço. Um poeta com poeta, eles vão poder discutir das mesmas coisas. Um mendigo com mendigo. No geral, né? Um poema falando algo geral. Então é mais fácil, nesse contexto aqui, grego, né? Mendigo ser amigo de mendigo do que poeta de poeta com mendigo. Enfim, dá pra entender, né? Eu acho que é óbvio, né? Mas é mais fácil. Não que não possa ser, depende, mas enfim. É algo mais natural. É o ponto dessa passagem, né? Que é a relação entre pessoas. Mas tem implicações matemáticas do ponto de vista de social network analysis, né? A gente vai ver no final dessa aula. Disto podemos inferir que aqueles que já são sábios, sófos, não amam mais a sabedoria. Filosofem. Sejam eles deuses, é o teoi, na mitologia deles, né? Falsa. E os homens, né? Antropoi, né? No caso. Nem amam aqueles que ignoram que são maus, pois nenhum homem mau é estúpido ou ama a sabedoria. Então, ele tá dizendo aqui uma coisa interessante, né? Quem se considera sábio, ele não ama a sabedoria. Quem já sabe, acha que sabe tudo, né? Na verdade, o sábio, ele sabe que ele não sabe nada. Ele sabe que em qualquer área que ele estude, seja na geometria, na geografia, seja na história, ele tem infinito para aprender. Quem que não pode aprender? Que já sabe tudo. Quem que é a sabedoria? É, né? Steam. Então, tem até o termo Steam aqui pra nos ajudar. Não, perdão. Esse daqui não. É, vamos ver se eu lembro. Steam. Como é? Só que quem pode ser, de fato, é, né? É Deus, né? Ser imutável, não muda no caso, onipotente, onipresente, onisciente, que ele é a sabedoria, né? Provérbios 8. O ser humano, ele tem a sabedoria não em essência, em qualidade. Deus tem essência, o ser humano tem qualidade. O ser humano, ele tem que buscar a sabedoria, né? Eu não creio que ele vai conseguir pela razão humana, né? Ele tem que ter a palavra de Deus, né? Ele tem que estudar teologia, na verdade. Tem que ser sábio. A teologia é a verdadeira filosofia. Porém, o grande ponto é que ninguém que se acha sábio é sábio. Ou seja, é um tolo. Ele não sabe o tamanho da sua ignorância, né? Esse é o ponto dessa passagem, né? Aquela famosa frase de Sócrates, só sei que nada sei, né? Aí ele vai falar, é impossível, ou que han, tem a ver com é, e aqui, ou que não. E o mal, kakon, ou kakia, que seria a maldade, né? Que é o mal, é kakon, fosse a causa de algo ser amigo, né? Philon ti enai. Então é óbvio que, por exemplo, às vezes, por exemplo, alguém pode é, se dar mal com outra pessoa e depois começar a se dar bem no trabalho, na faculdade. Então, inicialmente eles eram, sei lá. Eu lembro de uma vez, num curso de desenho. Era assim, o professor ficava lá na sala dele, ele só ensinava a gente quando a gente não sabia o tema que a gente tava desenhando. E teve um dia que do nada, cara, um cara tropeçou no pé do outro. Eu não sei se foi por querer, enfim. E aí começou uma briga ali. Uma briga por nada, né? E obviamente depois daquilo as pessoas começaram a se dar mal por conta disso, esses dois. E. Só que às vezes, uma pessoa que às vezes se dá mal, ela pode se dar bem posteriormente, né? O próprio Herodes e Pilatos se davam mal, né? Nos evangelhos. Ambos com poder ali governamental em Israel, né? Caso o Pilatos era romano. E eles começaram a se dar bem depois de ter aquele. Tentar julgar ao Nosso Senhor, né? No seu julgamento entre Herodes e Pilatos. Então, às vezes, a pessoa. Por que eles se davam mal antes? Sei lá, porque talvez eles não se falavam, não se conheciam. Às vezes é de rumor. Enfim, tem várias razões, mas uma coisa é.
Se ambos se consideram inimigos, eles não vão ser amigos, né? É óbvio. E aí essa relação é cortada. E do ponto de vista matemático, você pode, na questão da teoria dos grafos, analisar redes sociais, né? Redes sociais não pensa na Facebook, Instagram, não, tá? Embora tenha. Pode ser um tema associado, mas entre redes de pessoas, pensa nisso. Em que um laço é cortado, você pode ter relações cortadas. Do ponto de vista estrutural na rede, né? E com o mal abolido, uma coisa pudesse ser amiga de outra. Quando uma causa, a etias, que tem a ver com causa, é abolida, a coisa que a causou não pode mais existir. Então, essa corte de relações, né? Mas quando eles estavam saindo, eu disse, agora conseguimos, Lises e Menexeno, fizemos papel de bobos, eu, um velho e você também. Essas pessoas aqui vão embora dizendo que somos amigos uns dos outros, pois eu me considero como vocês, mas o que é um amigo, Rófilos, a gente não conseguiu descobrir. Ele tá dizendo que eles não analisaram exaustivamente esse tema de uma forma apropriada, né? É uma coisa subjetiva também, né? E não é uma coisa tão objetiva assim. Qual que é a aplicação desse tema? É para um tema chamado Social Network Analysis, né? Então, cada node aqui, que a gente chama de node, eu vou trocar de cor aqui. Cada node é uma pessoa. O grupo de pessoas aqui, no caso, são pessoas. Aqui é uma rede, por exemplo, aqui é uma rede. E você tem os pontos de contato de pessoas contra eles. Esse ponto aqui, vou pegar de outra cor. Esse ponto aqui e esse ponto aqui. Esses três, né? Você vê que esses três nodes, eles se conectam para outra rede. Sem esses três nodes, essa rede não vai se conectar. Por exemplo, com relação a empregos, por exemplo. Recomendações de pessoas para empresas. Vamos supor que essas pessoas são pessoas que conhecem essa empresa. Vamos supor que seja um estúdio de desenho. Você quer conectar filmmakers, né? Caras estão fazendo um filme com os artistas de concept art que vão trabalhar, seja na animação, seja no design de personagens, de próprio design para terreno, enfim, design 3D, enfim. E vamos supor que esses três pontos são os que a gente chama de nodes, que são a ponte, né? Uma ponte entre esse grupo, né? Você pode derivar isso como um gráfico, né? Eu não vou fazer aqui, mas você pode derivar como um gráfico. Então, vamos supor que eu tenho um gráfico, e aí eu tenho o grupo F e o grupo G. Vamos supor que eu fiz aqui dois pontos, na verdade. Tem o F e o G. Então, isso aqui é a representação de um gráfico. Tem a ver com a teoria dos grafos, que é uma teoria da matemática que eu não vou falar sobre aqui, com detalhes. E você tem formas que esses nodes podem se conectar entre si, porque além dessa conexão entre grupos, eu tenho essa conexão entre essas pessoas de cada grupo, e posso ter N grupos que se conectam, né? Então, aqui é, por exemplo, um artigo que fala sobre relações de amizades em ondas e de fofocas, no caso, gossip. E você vê que tem estruturas que são diferentes, né? Por exemplo, tem essa conexão aqui de nodes, que é um com o outro, e eles não estão conectados com essa rede. Isso é comum, às vezes você tem nodes que, por exemplo, poderiam ser três, quatro, que são isolados. Numa escola, por exemplo, tem nodes que são pessoas, no caso, que se conectam. Vamos supor que seja um grupo de três, quatro amigos, mas ele não se conecta com os outros grupos. Os outros grupos podem ter vários no seu círculo. Eles têm também questão de tempo e a qualidade desse contato, né? Então, esse tema é chamado de Social Network Analysis, né? Então pode ser usado tanto para grupos escolares, empresas, faculdade, enfim. Tem muitas formas de você analisar isso. E tem implicações matemáticas interessantes. Por exemplo, normalmente um node fraco, por exemplo, vamos supor que aqui a gente tem um node fraco. Vamos supor que e outro node fraco se conectam. Cada um tem a sua rede. E você gera uma ponte, né? Normalmente, essas chamadas de weak ties, tipo, às vezes você nem conhece a pessoa direito. Então, vamos supor que esse node, vamos supor que a gente vai chamar de X e esse daqui de Y. Esse aqui, né?
Vamos supor que eles não se conhecem direito. Por algum motivo, vamos supor que ambos foram convidados para uma festa de uma empresa ou de um evento. Só que a razão do evento, dos dois nodes se conectarem, é que é uma conexão fraca, né? É quase nula, né? Não é uma conexão forte. Então, vamos supor que através dessa conexão, que você nem conhecia a pessoa direito, de repente você trabalhou com ela uma vez, enfim, você vai ter agora no novo networking, né, de várias empresas que agora são parte do seu ciclo, vão fazer parte do ciclo empresarial, né? Então você tem essa relação entre weak ties, né, que são pontes fracas, né, entre si. Tem teoremas associados a isso também. Aqui é um exemplo de eu não lembro se é uma escola, mas é um exemplo de redes de amizades. E você vê pontes, né? Entre grupos, né? Então, isso que eu acho interessante, essas pontes entre grupos. Sempre aquele amigo que é amigo do amigo. E aí você começa a. Tem pessoas que se casam assim, cara. Conhecem. Já vi exemplos de pessoas que se casaram com outra porque conheceu por um rolê que foi com um grupo que não conhecia por causa dessa Wikitite. Então, dois nodes eles se conheciam. Dois nodes conheciam. Um node conhecia um grupo. Vamos supor que esse node aqui, ele conhecia um grupo. Tem N nodes. Vamos supor que isso aqui são bolinhas, né? Bolinhas bem feitas. Vamos supor que é um grupo que se conhece bastante. E vamos supor que nessa festa, vamos supor que foi uma festa, não vou definir aqui. Vamos supor que teve uma festa e essa pessoa, ela, através dela, se conectou com esse grupo. E aí vamos supor que essa pessoa aqui, que vamos supor que é uma jovem, né? Da mesma idade, vamos supor, mais ou menos. Ele conhece através disso, começa a falar e tal, e aí se torna uma conexão forte. Caso, pela quantidade de vezes contatada na semana, mês, enfim. Então, pra uma weak tie, pra uma relação fraca, vamos supor que você nem conhecia esse amigo direito, enfim. Você conheceu um grupo e não só foi uma vez, foi várias, e, enfim. Essa é uma questão que parece simples do cotidiano, mas é uma questão que você pode analisar matematicamente, né? Lembro de um professor de psicologia, é o Paul Bloom, no curso dele de psicologia, que ele fala sobre esse tema numa das palestras dele. Uma das aulas é sobre Social Network Analysis, né? Um professor da Universidade de Yale, não sei se ele ainda é. E ele fala sobre essa questão sobre como normalmente a capacidade de você, a probabilidade de você casar com uma pessoa, morando numa universidade, né? De você conhecer a pessoa que você vai casar. Perto do seu dormitório, questão de distância, é maior do que pessoas em dormitórios mais distantes e maior do que pessoas que moram em regiões distantes. Claro que talvez você tenha talvez internet, coisa do tipo que você pode, de repente, enfim, que mudou um pouco essa questão, mas do ponto de vista físico, né, a distância vai permitir com mais probabilidade nodes que se conectam com uma conexão mais forte, né. Então esse node, ele X estava conectado, vamos supor que aqui, X se conectou com Y, Y estava conectado com Z, eu vou colocar em verde, então Y estava conectado com verde, o que ocasionou uma probabilidade de ter uma conexão de X com Z. E vamos supor que a conexão entre Y e Z era fraca. Então, com uma barrinha. Agora eu vou fazer uma conexão forte com dois riscos, né? Então não é uma conexão fraca, né? Uma conexão duradoura, que talvez dure pra sempre, por exemplo. Então, isso aqui, o que eu tô explicando é o básico, tá? Tem a questão da teoria de lógica proposicional nesse tema, da teoria das relações, de Aquino, Aristóteles e outros autores. E tem a Social Network Analysis, que é uma questão matemática extremamente difícil, na minha opinião, porque a teoria dos grafos é bem hard.
É muito mais difícil do que eu tô falando, mas você tem algoritmos que você calcula essas redes, tem usando as próprias redes sociais, Facebook da vida, pra analisar redes desse tipo, né? Conexões. Você vê aqui, por exemplo, é, a primeira aplicação que eu já vi pra esse tema, que é, por exemplo, pra você, um hospital, um médico, ele conseguir catalogar o quanto uma epidemia ou tipos de doenças transmissíveis, né? Por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis, de você calcular quais nodes estão infectados, quais têm possibilidade de infectar outros nodes. Então, por exemplo, aqui o número de nodes é igual a 320, aqui a 92, aqui no 81. E você tem essa questão social e matemática. Por isso que quando alguém estuda sociologia, na minha opinião, ele tem que manjar de economia, história e matemática. E se você quer entender atualmente é matemática, né? Então, isso aqui é basicamente teoria dos grafos, né? Você tem nodes ativos, nodes inativos em azul, links permanentes, que é essa linha preta. Essas linhas potenciais são probabilidade, por exemplo, desses dois nodes conectarem, que é essa tracejada. E nodes ativos potenciais, que aí é algo que está ativo. Por exemplo, alguém que não se conhece, mas constantemente contato outra pessoa. Ou que, por estar no mesmo ambiente, vai encontrar a pessoa constantemente, né? Então você consegue fazer essas redes entre nodes, né? Fazer essas relações entre si. E você denota isso daqui como vértices, né? Tem os nodes, tem as vértices. E basicamente é isso. Você tem tipos de estrutura, né? Então tem centralizada, que é chamada de closure, né? Três nodes conectam entre si. Por exemplo, nessa centralizada, um node conecta todos. Esses nodes não se conectam. Eles não estão conectados. Um que conecta todos. Se você tira isso do centro, talvez os outros vão se dispersar. Vamos supor que seja um chefe, aqui no centro. Estão conectados aqui porque eles trabalham numa mesma empresa. Vamos supor que ele fecha a empresa e tira contato de todo mundo aqui. Aí esses nodes se separam, né? O que não é centralizado e é denso, né? Então você tem nodes que conectam, outros que não se conectam, mas fragmentados, né? Em escolas é muito comum isso daí. E tipos tipos de nodes que se conectam por talvez necessidade, né? Então, de repente, você trabalha com uma pessoa, mas você não é. Você tem uma relação apenas profissional, né? Às vezes você pensa que tem uma mais, mas quando você sai da empresa, é, o Node ele não te contata mais. Você também não contata o Node. Então tem a questão que Nodes às vezes tem tais, né? Ligações fracas, mas. Ou até, assim, tipo, por obrigação, né? Enfim, atores com diferentes atributos. Mas normalmente aquela frase de Romero, né? Que a gente viu anteriormente, é até bom voltar. É uma frase que basicamente é um teorema um poema, né? Que basicamente a gente pode ver como um teorema em relação à Social Network Analysis, né? E tem um teorema associado a esse tema que diz que realmente nodes que são semelhantes têm mais probabilidade de se conectar. Então, grupos que são mais semelhantes também. Então, esse termo homoion que é relacionado ao termo homólogo, né? Tem essa questão de que grupos homólogos eles têm uma probabilidade de se conectar mais facilmente. Então, você pode pegar esse poema e colocar como um teorema sobre Social Network Analysis, né? Não acho incorreto. E que na verdade ele representa bastante essa questão, né? Então, basicamente era isso. Normalmente, quando alguém lê Lises, talvez não pense exatamente nas coisas que eu citei, mas eu creio que tem tudo a ver. Creio que tem uma relação com Social Network Analysis. Então, basicamente, você vê Social Network Analysis na Grécia Antiga, de uma forma não desenvolvida, mas poderia ter sido desenvolvida naquela época também. Mas eu creio que alguns pontos que a gente vê em Social Network Analysis, o Sócrates fala nesse diálogo. Então, não é algo totalmente fora do normal, né? Creio que das aulas que a gente viu, essa é uma das mais interessantes. Que eu creio que ela tem uma aplicação prática aí sobre
definições e questões em relação à teoria das relações. Só que é muito mais complexo do que parece. Então esse tema é muito mais complexo. Tem a parte algorítmica e a parte teórica, né? A parte que você vai calcular nodes entre si, conexão entre nodes, entre empresas, por exemplo, ver relações, como network acontece entre empresas. Por exemplo, uma pessoa que vai para um evento de networking, né? Pra você conhecer pessoas no seu ramo, até para conseguir uma oportunidade e tal. Basicamente é social network analysis, cara. Pode usar isso pra entender as questões. Não que isso vai ser útil na prática, necessariamente, mas do ponto de vista matemático é algo extremamente interessante e útil no geral. Então é isso, até o próximo episódio.